Canal da Gente, um amor de canal. Chegou num limite tal em que o lixão é um sério problema, que na minha opinião tem que acabar. Qual é o nível de poluição do ar hoje? A gente não tem. O problema todo que nós temos é com o modelo de desenvolvimento econômico, político, social que nós temos. É um modelo de desenvolvimento que é fragmentado. A rotina de boa parte dos brasileiros não deixa ninguém esquecer. Nossas cidades ainda não conseguem oferecer qualidade de vida à maioria dos moradores. Somos obrigados a conviver, por exemplo, com a falta de mobilidade urbana ou o excesso de poluição. E por uma questão cultural, normalmente as pessoas transferem para o poder público toda a responsabilidade de encontrar soluções para esse tipo de problema. Mas nem todo mundo pensa assim. Há 5 anos, pessoas de várias partes do país decidiram agir. O desafio é fazer a sociedade perceber que, além de cobrar do Estado, ela própria pode e deve ajudar. Afinal de contas, transformar as cidades em espaços economicamente viáveis, ambientalmente equilibrados e socialmente justos precisa ser um compromisso de todos. O nome já dá uma ideia do propósito desse trabalho: Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Moradores de 22 municípios fazem parte do projeto, que reúne empresas, movimentos sociais e o cidadão comum. Existe uma vontade muito grande de participação, mas que os canais já estabelecidos estão bastante viciados. A ideia é recuperar uma forma diferente de participação na cidade, resgatar a noção de pertencimento e trabalhar coletivamente a cidade. Nossa Brasília é o mais novo integrante da rede. Foi lançado em março de 2012 e, assim como em outros estados, a primeira missão tem sido mapear os problemas mais críticos da cidade. Uma pesquisa que pode ser feita tanto no plano piloto como em todas as regiões administrativas para, de fato, saber o que é que está acontecendo com a cidade nos seus diferentes aspectos, seja educacional, cultural, artístico, econômico, saúde, meio ambiente, ocupação dos espaços públicos, transporte público, mobilidade urbana. Por falar em mobilidade urbana, a capital do país tem mesmo muitos problemas. Pelo menos 3 são visíveis e influenciam diretamente na rotina de milhares de moradores. Um transporte público insuficiente para atender a população, ônibus velhos que ainda fazem parte da frota e a falta de ciclovias. O destino dado à maior parte do lixo produzido em Brasília também deve mobilizar os grupos de trabalho. A cidade ainda não tem aterro sanitário e está muito atrasada quando o assunto é coleta seletiva. Há muito tempo esses problemas são conhecidos e denunciados por entidades e organizações que buscam melhorias. A ideia do Nossa Brasília não é substituir esses movimentos. Pelo contrário, a intenção é integrar os grupos, fazer com que eles conversem entre si e, dessa forma, garantir mudanças práticas no dia a dia da cidade. Nós acreditamos que somente integrando a gente consegue construir um outro modelo de desenvolvimento, que seja justo, ético, sustentável. Ele tem que incorporar todas essas causas e isso passa por nós, cidadãos, vivermos dentro de um modo de vida, dentro de uma outra consciência, dentro de outro paradigma em que nós respeitamos e valorizamos, incentivamos outras formas de transporte, em que nós reciclamos o lixo, em que nós cuidamos da água e não é só o governo, somos todos, os cidadãos.
São esses os ideais que também movem o Observatório do Recife. Desde 2008, os integrantes do movimento buscam alternativas para questões como o destino incorreto do lixo e a poluição do ar. A poluição do ar não se resolve por si, ela se resolve resolvendo a questão do trânsito, né? E a cidade, ela tem que, e a única solução do Recife é você criar uma racionalidade, principalmente pelo transporte urbano. Outro desafio do grupo de trabalho é melhorar a situação desse rio. O Capiberibe, que corta toda a cidade, ainda sofre com a poluição. É que em Recife, apenas 30% do esgoto produzido por 1,5 milhão de pessoas recebem o tratamento correto. O restante é despejado na natureza sem nenhum cuidado. Tem que ter uma ação de política pública muito forte, de despoluição, portanto, de tratamento do esgoto. A capital pernambucana segue o exemplo de outras cidades. Em todas, a ordem é usar as informações levantadas pelo movimento para propor, pressionar e acompanhar a implantação de políticas públicas. Qualquer pessoa pode ajudar nessa tarefa complexa. A única exigência é que o voluntário queira viver em um lugar melhor. O trabalho de grande porte, ele exige persistência. E quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente tiver dados das cidades para desenvolver os nossos projetos, melhor vai ser o resultado. O movimento serve para pressionar, com certeza, né? E, na verdade, o movimento faz o que precisa ser feito, que é reaproximar as pessoas da política. E isso não tem como não gerar um resultado, porque o afastamento das pessoas da política é a forma com que a política faz para se manter como é.